Vamos conversar agora direto de Hidrolândia, né? Daqui a pouquinho eu volto, na verdade. Eu volto a falar sobre Hidrolândia, no caso da Marielle. Mas volta pra mim, coloca a foto aqui da Marielle e do... Na verdade, eu quero ver a foto do Gleice, hein? Coloca a foto do Gleice pra mim, porque, pessoal, é algo que eu fico olhando. Como que uma pessoa é tão dissimulada, né? Como que uma pessoa é tão dissimulada a tal ponto chorar lágrimas de crocodilo, perguntando onde está a Marielle e a Marielle já está morta. Cadê aquelas imagens antigas que a gente exibiu hoje no Balanço Geral, que mostra o canavial, onde foi localizado o corpo da Marielle na BR-060, entre Campo Grande e Hidrolândia? Pessoal, é claro que é um caso que gerou muita comoção, um aborto clandestino mal sucedido que aconteceu, né, em Hidrolândia. Você vê o momento, né? Você vê o momento que a maca é apreendida na época, apreendida lá em Hidrolândia. Olha só, a maca usada para realizar o aborto clandestino. Eu confesso para vocês que eu não me lembro se esse Jodimar estava envolvido em mais abortos clandestinos na cidade, viu? Mas a Marielle e o Gleice chegaram até nele por meio de um contato telefônico. Por meio aí, né, da divulgação. Pessoal, volto a falar. Depois de tanto tempo, um cara que retoma a família, é perdoado pela família, depois tenta matar de novo a irmã da Marielle. Olha lá, para essa imagem pra mim. A imagem, pessoal, ela tá meio assim, antiga, né? Porque, de fato, a gente não tinha sinal de alta definição na época. O ano era 2011. A Marielle tem uma hemorragia, morre e o corpo dela é desovado. Aqui, ó, nesse local. Aí uma verdadeira peregrinação começa, né? Uma campanha começa com o pessoal estampando. Ai, cadê a Marielle? Cadê a Marielle? E o Gleice. Você sabe que eu acho que essa é a pior parte, né? O assassino morando dentro de casa. Gente, o rosto dele, a hipocrisia dele, chorando, pedindo para que ela fosse encontrada. A gente estabeleceu uma conexão lá com o Hidrolândia. Deixa eu voltar a falar com o Vinícius. Vinícius, eu vou te fazer algumas perguntas. Você que está assistindo o julgamento, eu acho que pode trazer essas curiosidades pra gente pelo seguinte. Agora eu quero falar do Jodimar, o enfermeiro. Ele chegou abatido, chegou de óculos escuros, ele ficou na frente do juiz e foi embora? Ou ele permanece aí? O Jodimar permanece por aqui, viu, Rodrigo? Inclusive, o depoimento dele chamou bastante atenção. Mas vamos desde o começo, né? Ele chegou aqui por volta das 8 horas da manhã, ele veio acompanhado da mãe e da avó, chegou de braço dado com as duas. E no primeiro momento, quando a imprensa perguntou se ele poderia dar uma entrevista, ele falou que sim, foi orientado. Inclusive, a gente consegue ver no vídeo que foi gravado e enviado aí para a produção, que o advogado dele chega a fazer um sinal para ele, apontando para que ele vá até a imprensa. Ele chegou, se posicionou, mas quando a primeira pergunta foi feita sobre o envolvimento dele nesse caso, ele manteve o silêncio e disse que iria falar com o advogado, virou as costas e deixou a imprensa toda esperando. Uma postura que chamou nossa atenção. Foi lá para dentro, depois o julgamento começou. No primeiro momento, ele permaneceu o tempo inteiro de cabeça baixa, não esboçou nenhuma reação, mas conforme o tempo foi passando, a gente consegue perceber um olhar até um pouco mais superior em relação ao julgamento que acontece hoje na cidade de Hidrolândia, desse caso da Marielle. Lá dentro, quando ele começa a prestar o depoimento, ele foge de algumas perguntas, outras ele não responde, chegou a questionar o juiz e quando o juiz pergunta se ele está disposto a responder todas as perguntas ou permanecer em silêncio, ele disse que vai pensar, que vai ver, aí depende das perguntas. O juiz então faz algumas perguntas, umas ele responde, outras ele muda de assunto e cita várias vezes durante o depoimento dele que ele sofreu agressões e foi obrigado a confessar a participação nesse procedimento que acabou resultando na morte da Marielle. Ele diz várias vezes, inclusive, Rodrigo, no depoimento dele, que ele ficou surdo de um dos lados do ouvido por conta de vários tapas que ele teria levado aí de alguns policiais que, segundo ele, obrigaram ele a confessar o crime. Diz que precisou andar sem roupa dentro da delegacia, que fizeram vários comentários a respeito dele, que colocaram agulha na unha. Tudo isso foi dito por ele aqui nesse depoimento hoje, mas são casos
que inclusive, apesar de terem sido relatados por ele aqui hoje, não estão protocolados dentro do inquérito. Então acabou que não houve um apelo tão grande para isso, Rodrigo. Vinícius, eu estou aqui acompanhando junto com você também, né, pela internet, o julgamento em sites de notícias. Claro que é um caso emblemático, 11 anos depois da morte da Marielle. E eu quero te fazer uma pergunta. O julgamento não está nem na metade, é isso? Nem na metade? Isso, Rodrigo, porque na verdade é o seguinte, esse julgamento ele começou pouco depois das 9 horas da manhã. Quando esse julgamento começou, 4 testemunhas foram ouvidas, uma delas foi presencialmente, as outras foram ouvidas aí por uma plataforma digital. E agora, já no final, depois que a defesa do Gleice apresentou a sua tese, foi pedido uma tréplica pela parte de acusação, que é a do Ministério Público. Se todas as partes pedirem essa tréplica, que para cada um pode durar cerca de 1h30, existe a possibilidade que o julgamento se estenda até as 9 horas da noite, até então que se tenha uma sentença do que vai ser definido nesse julgamento. Bom, e Vinícius, outra coisa que eu quero te perguntar, né, uma curiosidade minha, o plenário ele tá cheio. Tem familiares ainda da Marielle? Quem que tá da Marielle, familiares da Marielle aí assistindo o julgamento? Sim, plenário cheio. A Renata, que é uma das tias da Marielle, inclusive tentei conversar com ela, mas ela preferiu não dar entrevista nesse primeiro momento. E o pai da Marielle também está presente aqui. Inclusive, durante o depoimento da filha dele, que é a irmã da Marielle, ele chorou bastante, né? Ficou bastante emocionado, relembrando os fatos de como tudo aconteceu e o desespero da família naquele tempo. Além da família da Marielle, né, o pai e a irmã a tia estão presentes aqui também, a avó e a mãe do enfermeiro e alguns acadêmicos de direito, outras pessoas que vieram para acompanhar mesmo o julgamento, porque foi algo muito comentado aqui na cidade na época, né? Movimentou bastante o município de Sidrolândia, as regiões, então muita gente que ficou sabendo do julgamento veio hoje para poder acompanhar de perto e assistir, além, claro, de toda a movimentação da imprensa, que também participa em peso, tanto a imprensa aqui de Sidrolândia quanto aí de Campo Grande, né? Todos nós acompanhando aí esse julgamento, um caso muito emblemático, né? Que demorou 11 anos para ser julgado, Rodrigo. Bom, Vini, 5 horas e 30 minutos, o julgamento então, né, caminha-se aí para entrar no período da noite. Há uma previsão então de 9, 10 horas da noite, também há uma previsão de 11 horas da noite em terminar o julgamento, né, e espera-se a condenação. Ô Vinícius, mas um julgamento que demorou tanto, hein? 11 anos, eles comentaram isso aí em Sidrolândia? Por que um julgamento demorou tantos anos? 11 anos, Rodrigo, olha só, durante o julgamento ninguém comentou não, viu? Ninguém deu nenhuma ênfase por quê. Mas eu fui até um dos advogados, né, conversei com ele, tentando entender um pouco mais dessa dinâmica, e ele me explicou que é o seguinte, de uma maneira muito simples, esses 11 anos de demora são reflexos aí da demora, segundo ele, do sistema judiciário em fazer as marcações, em coletar as provas, em dar prosseguimento ao inquérito. Esses 11 anos, na verdade, são aí mais relacionados aos procedimentos burocráticos do Poder Judiciário, segundo o que disse um dos delegados que respondem aí pela parte do Gleice. É o primeiro julgamento, inclusive, que teve. Fica uma dúvida de muita gente, porque o Gleice ele já está preso, só que na verdade ele está preso por conta de um outro crime, uma tentativa de homicídio que aconteceu há alguns anos em um município no interior do estado do Mato Grosso contra a irmã da Marielle, porque o Gleice, depois do crime envolvendo a Marielle, ele voltou a se relacionar com a irmã dela, os dois ainda tiveram mais um filho nesse período, e aí há alguns anos, por conta de uma suposta traição, ele teria descobrido, ficou aí bastante nervoso com o que aconteceu, partiu para cima da vítima, que afirma que na verdade foi algo premeditado. Ele disse que não foi premeditado, mas acabou resultando na agressão da vítima, uma tentativa de homicídio. Ele foi condenado aí a pouco mais de 12 anos de prisão, e é por conta desse crime que ele responde em sistema prisional lá no estado do Mato Grosso. Pelo caso da Marielle, ele ainda não tem nenhuma condenação e pode ser que saia ainda hoje aqui do Tribunal de Sidrolândia com a condenação do caso Marielle. Lembrando que, ainda que ele saia com uma pena um pouco menor, um pouco mais branda, de acordo aí com que vai até mesmo sendo comentado aqui, ele continua preso por conta da agressão, da tentativa de homicídio contra a irmã da Marielle no estado do Mato Grosso. Rodrigo.
Obrigado, viu, Vinícius? A qualquer momento eu volto contigo, daqui a pouquinho eu volto contigo direto de Hidrolândia, ao vivo. São 5 horas e 33 minutos, direto do Fórum de Hidrolândia, onde acontece o julgamento do Jodimar, né? Jodimar e o Gleice lado a lado. Enfermeiro que colocou aí, né? Fez a prática de um aborto clandestino, um aborto aí dentro, né? De uma sala. Acho que eu coloco a imagem da maca mais uma vez, a maca sendo usada. A maca em que a Marielle deitou, né? O aborto mal sucedido, que começa errado, termina errado. O Gleice, o cunhado, pai da criança, né? Que a Marielle iria ter, sabia que ela já estava morta. E aí ele faz parte de uma cena hipócrita, uma cena, né, fria, calculista, em busca de informações do corpo da própria cunhada, sendo que a cunhada já estava morta.